Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje o tema é português de onde? Vamos à habilidade. Professores, deem um print na tela, ó, EF 69LP55, ok? Eu sou a professora Andreia e eu vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores, tudo bem? Hoje iniciamos a sequência 2, aula 1, tá bom? Nós vamos falar sobre as variedades linguísticas, né? Quais as influências que o nosso português tem, tá bom? Vai ser bem interessante, serão bem interessantes essas aulas. O nosso objetivo da aula de hoje será refletir sobre a língua portuguesa e suas mais diversas possibilidades de transformação, analisar a variação linguística de acordo com o contexto regional, tá bom? Professores, deem um print aí também nessa tela. Vamos lá. Então, para iniciarmos com aquela perguntinha de reflexão, para você, o que é falar bem, né? Então, o que vocês ouvem no dia a dia que é falar bem? O que será falar o bom português? E uma segunda pergunta: quais outros países têm o português como idioma oficial? Vocês conhecem algum outro? Tá? 1 minutinho e meio para vocês responderem. Então, Elaine, vamos lá. Vamos lá. A Pro Denise, beijo, Denise, disse ser compreendido pelo interlocutor. Isso é falar bem, né? Vamos ver aqui. A Sofia, da Pro Luciara, diz que é falar correto. Espera aí que eu volto no outro, tá? O Gustavo Henrique diz que falar bem é não errar e falar bem e pronunciar. Acho que não errar e falar bem. Pronunciar, acho que ele quis dizer pronunciar bem, né? Uhum. A Thalia, da Pro Rosana, diz que falar bem é falar sem erros. A Pro Maria Aparecida diz que é falar corretamente. O Caio Rodrigo diz que é se expressar bem. O Miguel Souza, do Promário, diz que é falar fluentemente. E ele diz que, acho que é Portugal, os outros países lá. Vamos lá. Então, o Jorge Luca colocou Cabo Verde. A Pro Nádia colocou alguns países da África. A Giovana colocou Angola. Gabriela colocou Portugal, Cabo Verde. Teve um aluno que colocou Timor-Leste. Isso, a Proleila também colocou Timor-Leste. Portugal e Angola colocou Cauane. Legal. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Falar bem nada mais é do que se comunicar em diferentes contextos, né? E que o seu receptor compreenda de forma clara aquilo que você está falando. Então, nós vamos focar aqui nessas aulas todas no contexto de comunicação.
Então, se eu não me comunico adequadamente dentro de um contexto, aí sim nós temos um erro, né? A gente tem essa briguinha aí, né, Andréia, dentro do ensino de língua portuguesa, né? O que será que é esse erro? Então, se eu não me comunico adequadamente dentro de um contexto, eu tenho sim um erro. Então, por exemplo, eu não posso vir aqui dar aula para vocês e não ter concordância, né, de número, gênero, aí, plural, singular. Não está adequado para esse contexto, tá? Diferente de uma pessoa que talvez não tenha tido acesso aos estudos por N motivos, né? E aí, para a pessoa, para o contexto dela ali, este é o correto. Nós vamos falar muito sobre isso durante as aulas, tá? E os países nós vamos ver aí na sequência. Quais são os países? Aí eu tenho aqui uma brincadeirinha para fazer com vocês. Eu vou colocando as palavras, vai ser bem rapidinho, tá? E aí eu quero que vocês tentem aí, né, criar hipóteses, pensando o que será que significa essa palavra no português de outros países, tá? Uma dica aí, nós temos Moçambique e Portugal, tá? Vamos lá, 30 segundinhos para vocês colocarem o que vocês acham que é camboio. Bom, aí, vamos lá. Eu tenho aqui... o Lucas colocou que camboio é como eles chamam os veículos. A isso é o da Profranciele, né? O Lucas da Profranciele. E a Producineia colocou que camboio é trem. Isso. Vamos lá, porque é bem rapidinho, né? Trem, tá? Tanto em Portugal quanto em Moçambique, camboio seria trem. Mais uma aí para vocês. Pasta. O que vocês acham que é pasta? Vamos lá, mais 30 segundinhos para vocês colocarem aí o que vocês acreditam que seja pasta. Vamos lá. A Pro Noemi está colocando que é massa, a Pro Kellen que é macarrão, a Pro Maria Aparecida, massa, macarrão, ela colocou. Tinha certeza que eles iam colocar isso. A Pro Valéria colocou valise, maleta, ó. Acho que a maioria está colocando macarrão, massa. Isso. Mala. A Pro Rosilda colocou mala. Mochila, pessoal, tá? Pasta é mochila lá em Moçambique, tá bom? Antes que eu me esqueça, deixa eu agradecer aqui a professora Márcia, né, do português com Márcia Macedo, que autorizou, né, eu utilizar essas expressões aí do canal dela, tá? Muito obrigada, Márcia. Vamos lá, continuando. Pequeno almoço. O que será que é um pequeno almoço? Vamos lá, 30 segundinhos de novo. Bom, vamos lá. A Pro Silvia está colocando café da manhã, a Pro Gilza lanche, a Pro Alcione refeição matinal, Pro Leonilda café da manhã, a aluna Franciele acha que é metal. Metal? Metal, é.
A Cristiane Fernandes, refeição matinal, que é professora. Café da manhã em Portugal, a Rosângela colocou. Isso. Eu acho que é café da tarde, o Miguel Souza. O Gabriel disse que é marmita. O Igor falou que é um almoço com pouca coisa. Vamos lá. Já coloquei café da manhã, então um pequeno almoço, tanto em Moçambique quanto em Portugal. Pequeno almoço. Como sempre, o nosso tempo voa. Vamos lá. Ó, este é específico mesmo de Moçambique. Machamba, não é machamba, machamba. Vamos lá, o que vocês acreditam que seja? 20 segundinhos. Vamos lá. A Esther da Pro Maria Aparecida colocou que é café. O Guilherme falou que é fogo. O Procelso falou que é horta. O estudante Jorge da Proneusa colocou dança. Acho que é Pro Francislai. Machamba é horta. Isso. Propriedade agrícola, sítio. Isso mesmo. Esse foi para o Ronaldo, desculpa. Isso, é um campo agrícola, tá? Aí temos mata-bicho, que eu já vou dar a resposta, também é específico de Moçambique. Café da manhã também. Só para vocês observarem aí algumas curiosidades, ó, como o português, ele vai ter as suas variedades em diversos contextos, tá? Ó, Moçambique, ela também tem mais de 40 línguas nativas. Então, imaginem aí como não é modificado a todo momento o português deles, assim como o nosso, que tem diversas influências, tá? Continuando, então, temos aqui essa palavrinha que vocês, no decorrer da vida de vocês aí, escolar, fora também, vocês vão encontrar muitas vezes, tá? Andréia, você pode ler, por favor? Vamos lá. Lusófonos. Lusófono é o adjetivo que classifica os países que têm o português como língua oficial ou dominante. Esta palavra é derivada de Lusitânia, antigo nome da região que hoje abrange Portugal e uma parte de Salamanca, na Espanha. Luso, de Lusitânia, e fono, som. Isso. Então, só como sempre eu falo para vocês, irem criando vocabulários, tá? Por mais que talvez vocês venham a se esquecer dessa palavra, mas quando vocês ouvirem novamente, né, já vai estar, a compreensão será bem melhor, tá? Então, nada mais do que os países que têm o português como idioma oficial ou dominante, temos aí a etimologia da palavra, né, de onde que vem esta palavra, tá? Aí, lá no início, né, eu perguntei para vocês responderam alguns, né, quais são os países que têm o português como idioma oficial. Como eu já perguntei eu vou colocar a resposta aí para vocês. Então, temos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial e Macau. Claro que todos vão ter as suas variedades, né? Então, tem palavras que eles utilizam lá e que nós não conhecemos. E, claro, que a maioria é bem parecida com o nosso, tá? E esses países falam o mesmo português que o do Brasil? Acabei de dar a resposta para vocês. Não, né? Pois, mesmo com o último acordo ortográfico que aconteceu lá em 2009, esses países possuem as suas particularidades, ou seja, as suas influências, né? De nativos, de imigrações e por aí vai. Na escrita, na fala, tá bom? Vamos lá, continuando aí. Agora, essa eu quero que vocês respondam para mim. Pensando agora no nosso território, né? Dentro do Brasil, dentro do território brasileiro, falamos o português de uma única forma? Será? Sim ou não? E justifiquem, tá? 1 minutinho para vocês responderem.
Vamos lá. Ó. A Prohelena colocou que não, pois temos as variantes regionais. A Prodaiane colocou não, aqui também temos as variedades linguísticas. Proedivânia, não, cada região tem o seu dialeto. Proalcione, não, existem as variações. Vamos ver se tem algum aluno que colocou alguma coisa. O Paulo, não, tem vários jeitos das pessoas falarem. Isso. E a Letícia, nunca, temos muitas variações linguísticas da Mariana. Muito bem. Antes de fazer uma correção aqui, muito obrigada, professor Fernando, corrigindo, né, gente? Macau não é um país, né? Está aí dentro da China, tá? Uma cidade chinesa. Então, corrigindo, não é um país, tá? E, realmente, né? Não, é claro que nós temos o idioma oficial, aquele que nós utilizamos em documentos, né, na maioria de programas de TV, rádio. Então, temos aí um padrão. Mas terão as suas variações, as suas variedades. Então, lá no norte, né, com as influências que se tem, vamos ter aí as variedades daquela região, sul, sudeste e por aí vai, tá? Então, o Brasil possui dimensões continentais, ou seja, ele é muito grande. Além da grande influência das línguas indígenas, africanas e das demais trazidas pelos diversos imigrantes, italianos, japoneses, tá? Que em nosso país se instalaram. Aí temos aqui Língua Sem Fronteiras. Vamos falar sobre tudo isso daí no decorrer das aulas, tá? A língua está em constante modificação, uma vez que ela, através da fala e da escrita, reproduz o pensamento da sociedade que está inserida. Estas modificações podem aparecer devido a alguns fatores como idade, gênero, grupos sociais, profissão, nível de escolaridade, região e por aí vai. Tá? Então, tudo isso vai interferir nas modificações nas variedades da nossa língua. Nós temos esse videozinho aqui, que vamos ver. Depois vocês podem acessá-lo aí completo, tá? Como, de novo, né? Temos aí 7 minutos só de aula. Então, eu vou passar só 2 minutinhos dele, para a gente discutir e vocês conseguirem aí responder as questões, tá bom? Por favor, pessoal, coloquem aí o vídeo para eles. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? E essa aqui? Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas, e é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândavo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que... Isso. Novamente, vocês podem acessar o material, tá? E ver o vídeo completo. Nada mais é do que nós já comentamos aqui durante a aula, né? Então, as influências que nós tivemos aí no nosso idioma, no português, e o porquê dessas variedades constantes, tá bom? A partir desse trecho do videozinho, dá para vocês responderem, ok?
e do que nós já falamos aqui no decorrer da aula. De acordo com o vídeo, qual foi o maior fator que influenciou as variações linguísticas do Brasil? Então, o que ocorreu durante todo esse tempo, desde a nossa colonização até hoje, que influenciou nessa diversidade aí no nosso idioma? E uma perguntinha. Você já sofreu ou presenciou preconceito linguístico? Que nada mais é do que aquela questão. Ou como essa pessoa está falando errado, você ficar rindo, debochando do modo como a pessoa se expressa, fala, tá bom? 1 minutinho e meio para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. O Rogério da Progiane colocou os imigrantes. A Giovana da Progisele colocou os imigrantes e indígenas. Vamos ver quem mais colocou. A Amanda do Prozequiel, ou do Prozequiel, é o Ezequiel, desculpa, colocou imigração. A Lívia colocou os imigrantes, a Lívia da Carlita, peraí, e a Ana Júlia da Protalita também, os imigrantes. E aí, quanto ao preconceito, alguns colocaram que nunca sofreram, mas há quem tenha sofrido sim. A Pietra disse que já sofreu. Tem uma acho que era Marta, também colocou que ela já sofreu, porque ela é nordestina. Outros já presenciaram, não sofreram, mas presenciaram. O Tiago Henrique, da Pro Franciele, colocou, sim, e me arrependi muito, porque a pessoa tem um jeito de falar e nós, outro. Né? Ok. Então, temos aí a resposta, né? Nada mais do que a forte influência dos povos indígenas, que já estavam aqui, né? Os imigrantes e dos negros que foram trazidos escravizados para o Brasil. Então, estas são as nossas maiores influências, tá? Essa era pessoal, né? Alguns já sofreram ou presenciaram, outros não. Vamos trabalhar muito sobre o preconceito linguístico nas próximas aulas. Aqui, vou deixar para vocês refletirem aí, que não temos mais tempo, tá? O que podemos fazer para conter esse tipo de preconceito? Reflitam com os colegas, com os professores, com os pais. O que será que nós podemos fazer para evitar isto, tá bom? E vamos retomar nas outras aulas. Muito obrigado a todos, pais, alunos, produção, Andréia. Obrigada, Elaine, você também. E um beijo para vocês. Avaliem a aula, por gentileza, tem o link aí, tem o QR Code. E até quinta, né, Elaine? Até quinta. Tchau, beijo. tchau.